Ele nem desligou o motor do carro quando abriu a porta do passageiro e apontou para o banco de concreto sujo da rodoviária. O ar-condicionado gelado de dentro do veículo contrastava com o bafo quente e cheirando a óleo diesel que vinha da rua. "É aqui, mãe. Desce logo que eu estou atrapalhando o trânsito", disse Rogério, sem nem olhar nos meus olhos. "Sou a Zenaide, tenho 72 anos e as pernas inchadas de tanto trabalhar em pé na cozinha. Moro com meu filho há 3 anos, desde que vendi minha casa para pagar as dívidas dele. E agora, ali estava eu, sendo descartada como um saco de lixo na calçada. Mas, Rogério, a passagem para a casa da sua tia, eu não tenho como comprar aqui agora. E a Cida nem sabe que eu vou." Tentei argumentar, sentindo um nó na garganta que parecia ter espinhos. Minha mão tremia segurando a alça da minha mala velha, aquela marrom de couro sintético que já tinha visto dias melhores. Ele bufou, batendo as mãos no volante daquele SUV prateado que eu ajudei a pagar. "Mãe, pelo amor de Deus, não complica. A senhora liga para ela do orelhão. A Vanessa disse que não dá mais. O apartamento é pequeno. A gente precisa do quarto da senhora para o escritório novo dela. A senhora entende, né? É para o nosso futuro. O nosso futuro." A palavra ecoou na minha cabeça. O futuro deles, construído sobre os escombros do meu passado. Ele enfiou a mão no bolso da camisa de marca e puxou uma nota amassada. Esticou o braço e enfiou o papel na minha mão. "Toma, R$ 20. Dá para comer um salgado e inteirar a passagem se faltar. A senhora se vira, a senhora sempre foi desenrolada." R$ 20, meu filho?" Perguntei, olhando para aquela nota azulada com a tartaruga que parecia zombar de mim. "Rogério, eu te dei tudo." "Tchau, mãe! Me liga quando chegar lá!" Ele gritou, cortando minha fala. A porta bateu com um som seco, metálico, definitivo. O carro arrancou cantando pneu, levantando uma nuvem de poeira cinza que grudou no meu rosto úmido de suor e lágrimas que eu me recusava a deixar cair. Fiquei ali, parada, no meio do vai e vem de gente apressada, camelôs gritando promoções de fone de ouvido e o cheiro forte de urina e pastel frito que toda rodoviária tem. Eu, Zenaide Maria de Jesus, que sustentei aquela casa sozinha por 30 anos fazendo quentinha e bolo de pote, estava ali, com uma mala de roupas velhas, R$ 20 na mão e um buraco no peito onde antes batia um coração de mãe. Me arrastei até o banco de concreto. Sentei devagar, sentindo as juntas do joelho estalarem. As pessoas passavam e me olhavam com pena. "Deve estar esperando o neto", pensavam. "Deve estar indo visitar a filha." Ninguém imagina que uma velha bem vestida, com o cabelo grisalho preso num coque firme, acabou de ser abandonada como um cachorro na estrada. Fechei os olhos e, por um momento, o barulho da rodoviária sumiu. Minha mente viajou para 3 anos atrás. Eu tinha minha casa. Uma casa simples, no bairro da Penha, mas era minha. Tinha meu quintal com meu pé de jabuticaba, minha cozinha industrial nos fundos onde eu passava o dia entre farinha e tempero, e minha independência. Eu era a dona Zenaide dos salgados. Todo mundo no bairro me conhecia. "Zenaide, faz 100 coxinhas para a festa do meu menino?" "Zenaide, aquele seu empadão salvou meu almoço de domingo." Foi com o dinheiro dessas coxinhas, queimando o braço no óleo quente e acordando às 4 da manhã para sovar massa, que paguei a faculdade de Direito do Rogério. Ele era meu orgulho, o doutor da família, o menino que não ia precisar sujar a mão de graxa como o pai, que Deus o tenha. Aí veio a Vanessa. Não gosto de falar mal dos outros. Minha mãe me ensinou que a língua é o chicote do corpo. Mas aquela moça... Olhos claros, sorriso de plástico e um coração gelado como pedra de mármore. "Dona Zenaide", Rogério me disse um dia, com aquela cara de cachorro que caiu da mudança. "A gente quer casar, quer comprar aquele apartamento no condomínio Jardins, mas a entrada é alta. Se a senhora vendesse a casa, podia morar com a gente. Ia ser uma rainha, não ia precisar mais trabalhar. A Vanessa adora a senhora." Eu, boba, velha e sentimental, acreditei. Vendi minha casa. O dinheiro, todo ele, foi para a conta do Rogério, para facilitar a burocracia do financiamento. Ele disse. No primeiro mês, foi tudo flores. No segundo, a Vanessa começou a reclamar que eu andava arrastando o chinelo. No terceiro, disse que o cheiro da minha pomada de arnica empesteava a casa.
No quarto mês, me tiraram do quarto de hóspedes e me colocaram no quartinho da empregada, que era abafado e mal cabia à cama. É provisório, mãe, Rogério dizia, sempre fugindo do meu olhar. E eu fui murchando. Deixei de ser a dona Zenaide dos salgados e virei a velha que mora nos fundos. Parei de cozinhar porque a Vanessa dizia que eu engordurava o fogão cooktop dela. Parei de ver minhas novelas porque o som incomodava. Parei de viver. E hoje, o golpe final. O escritório da Vanessa. Abri os olhos e encarei a nota de R$ 20 na minha mão. R$ 20. O preço de talvez 3 coxinhas hoje em dia. Esse era o meu valor para ele? 30 anos de dedicação, noites em claro quando ele tinha febre, o dinheiro da venda da minha vida inteira. Tudo resumido a uma nota de R$ 20 e um se vira. Uma lágrima teimosa escorreu, mas eu a limpei com as costas da mão, com raiva. Raiva é bom. A tristeza paralisa a gente, faz a gente querer morrer num canto. A raiva não. A raiva é combustível. A raiva esquenta o sangue e faz a velha Zenaide acordar. Olhei para o outro lado da avenida movimentada. Entre o letreiro de uma farmácia e uma loja de sapatos populares, havia uma agência do meu banco. O banco onde eu tinha minha conta antiga, aquela que eu usava para receber o dinheiro das encomendas. Rogério achava que eu era gagá. Achava que eu não entendia de números, só de tempero. Quando vendi a casa, ele fez eu assinar uma procuração. Para eu resolver as coisas para a senhora, mãe, para a senhora não pegar fila. Mas ele esqueceu de uma coisa. Ele esqueceu que antes de ser mãe dele, eu fui comerciante. Eu negociava com fornecedor, eu cobrava cliente caloteiro, eu sabia até o último centavo quanto custava o quilo da farinha. E eu sabia ler papel. Naquele dia no cartório, 3 anos atrás, eu assinei a procuração, sim. Mas eu sou desconfiada. Mineira, filha de lavrador. A gente não dá o passo maior que a perna. Enquanto ele conversava com a Vanessa no celular, todo empolgado com o dinheiro que ia cair, eu conversei com o tabelião, o seu Arnaldo, que comprava meus bolos há 20 anos. Arnaldo, eu sussurrei. Essa procuração dá poder total para ele. Total, dona Zenaide. Ele pode vender, comprar, movimentar contas. E se eu quiser revogar? Ou se eu quiser ter uma conta que ele não mexe? A senhora pode fazer uma conta conjunta com ele, mas com cláusula de solidariedade, ou manter a sua individual. Mas se o dinheiro da casa for para a conta dele, aí complica. Na época, eu confiei. O dinheiro da casa foi para a conta dele. Mas a minha aposentadoria? Essa não. Essa eu mantive na minha continha, aquela que ele dizia que era mixaria e nem valia a pena mexer. Levantei do banco de concreto. O sol estava forte, daqueles de rachar mamona, mas eu não senti calor. Senti um frio na barriga, aquele frio de antes da batalha. Peguei minha mala. A rodinha quebrada veio arrastando no chão, fazendo um barulho irritante. Trac, trac, trac. Atravessei a faixa de pedestres, ignorando a buzina de um motoboy apressado. Entrei na agência bancária. O ar-condicionado estava forte, um alívio para minha pele enrugada e suada. Peguei a senha preferencial. Tinha 2 pessoas na minha frente. Enquanto esperava, comecei a lembrar de detalhes que a minha mente de mãe amorosa tentava bloquear. As conversas sussurradas entre Rogério e Vanessa na cozinha. A velha não gasta nada, para que ela precisa do cartão do INSS? Vanessa dizia. Deixa comigo, amor. Eu pego o cartão dela e digo que é para comprar os remédios. Rogério respondia. Eles estavam com meu cartão do benefício há 6 meses. Diziam que estavam guardando o dinheiro para mim, numa poupança, para quando eu precisasse de uma enfermeira. Eu fingia que acreditava, porque é doído demais admitir que criou um monstro. Mas no fundo, eu sabia. Eu via as sacolas de roupas novas da Vanessa. Eu via o uísque importado que o Rogério bebia no fim de semana. Minha senha tocou. Fui até o caixa. A moça era jovem, tinha cara de cansada, mas sorriu. Bom dia, senhora. Em que posso ajudar? Bom dia, minha filha. Eu quero ver o extrato da minha conta. E quero falar com o gerente. É urgente. A senhora tem o cartão? Não. Meu filho, ele levou. Eu estou sem documentos também. Ficaram na casa dele. Mas eu sei meu CPF de cor e salteado e tenho minha digital cadastrada aqui. Sou cliente dessa agência desde 1995. A moça digitou meu CPF. Franziu a testa. Dona Zenaide,
Consta aqui que foi feito um empréstimo consignado no nome da senhora mês passado. Valor alto. E o benefício está sendo sacado todo dia 5. Meu coração falhou uma batida. Empréstimo. Eles não só me roubaram o teto, como me endividaram. Quem fez o empréstimo, minha filha? Foi feito pelo aplicativo, senhora. Com a senha. Respirei fundo. A raiva voltou, mais forte, mais límpida. Eu quero cancelar tudo. Cartão, senha, aplicativo. Quero bloquear tudo agora. E quero ver o saldo daquela outra conta. Uma aplicação antiga que eu tinha, lembra? Que eu fiz quando vendi o ponto da lanchonete, 10 anos atrás. A moça teclou mais um pouco. Os olhos dela se arregalaram levemente. A senhora tem uma aplicação em LCI que venceu mês passado e foi renovada automaticamente. É um valor considerável. Ninguém mexeu nessa conta? Ninguém sabia dessa conta. Respondi. E pela primeira vez no dia, um sorriso fino apareceu no meu rosto. O Rogério achava que eu tinha gastado tudo na reforma da casa em 2010. Mas eu guardei. Quem guarda, tem. O que a senhora quer fazer? Quero transferir tudo para uma conta nova, uma que só eu mexo, e quero bloquear o acesso do meu filho a qualquer centavo meu, inclusive o INSS. Agora. Enquanto a moça digitava, eu pensava no Rogério. Ele devia estar chegando em casa agora. Provavelmente ia abrir uma cerveja, beijar a Vanessa e dizer: pronto, nos livramos do peso morto. Eles iam rir. Iam planejar o escritório novo no meu quarto. Iam gastar o dinheiro do meu benefício no jantar. Mal sabiam eles que hoje era dia 5, dia do pagamento do aluguel do apartamento de luxo onde moram. O apartamento que está no nome do Rogério, mas que depende do complemento que eles tiram da minha aposentadoria e dos investimentos que eles acham que controlam. A moça me entregou o papel do novo saldo e o comprovante dos bloqueios. Está feito, dona Zenaide. O cartão antigo já não passa nem para comprar bala. Peguei o papel. Dobrei com cuidado e coloquei dentro do sutiã, perto do coração, onde guardo as coisas valiosas. Saí do banco com a cabeça erguida. O sol já estava baixando, pintando o céu daquela cor alaranjada bonita que Deus faz. Olhei para a nota de R$ 20 que ainda estava na minha mão, amassada e suada. Entrei numa lanchonete ali perto. Me vê uma coxinha e um guaraná gelado, por favor. Pedi ao balconista. Comi com gosto. Senti o sabor da massa, do frango, do tempero. Não era tão boa quanto a minha, mas tinha o sabor da liberdade. Sobraram R$ 12 de troco. Peguei um táxi. Não para a casa da minha irmã Cida, que Deus a tenha em bom lugar no céu, já que ela morreu tem 5 anos e o Rogério nem lembrava disso. Para onde, senhora? Perguntou o taxista. Me leva para a pousada da Dona Lourdes, aqui no centro mesmo. É uma amiga antiga. Tenho dinheiro para pagar a diária. Encostei a cabeça no vidro do táxi e vi a cidade passar. A cidade onde trabalhei, amei, sofri e venci. Rogério achou que estava deixando uma velha inútil na rodoviária. Ele não sabia, mas estava libertando uma leoa que estava enjaulada por amor. O celular no meu bolso, aquele modelo antigo que a Vanessa dizia que era lixo eletrônico, começou a vibrar. Era o número do Rogério. Deixei tocar. 1, 2, 3 vezes. Ele devia estar no caixa do supermercado ou tentando pagar a gasolina. Ou quem sabe o dono do apartamento tinha acabado de ligar, cobrando o aluguel que, sem o meu dinheiro, eles não tinham como cobrir integralmente porque vivem de aparência. Olhei para o visor brilhando com o nome Filho. Sorri, desliguei o aparelho e guardei na bolsa. A noite estava apenas começando e pela primeira vez em 3 anos eu ia dormir sem pedir licença para ninguém. O jogo tinha virado e o tabuleiro agora era meu. O táxi parou em frente ao casarão antigo de muros amarelos, descascados e portão de ferro trabalhado. Era a pousada da Dona Lourdes, um lugar que resistia ao tempo, no meio do centro velho da cidade, cercado por prédios espelhados e estacionamentos rotativos. Paguei a corrida com o troco do lanche. O motorista, um rapaz jovem que ouvia sertanejo universitário baixo no rádio, me ajudou a tirar a mala do porta-malas. A senhora precisa de ajuda para entrar? Ele perguntou, vendo minha dificuldade com o degrau da calçada. Não precisa, meu filho. Minhas pernas doem, mas ainda me sustentam. Obrigada. Ele foi embora e eu fiquei ali, olhando para a fachada.
Fazia 5 anos que eu não via a Lourdes. A última vez foi no velório do marido dela. A gente perde o contato, a vida engole a gente. Ou melhor, os filhos engolem a gente. A Vanessa dizia que lugar de velho é em casa, que sair é perigoso, que eu ia cair, que eu ia me perder. De tanto ouvir, eu acreditei. Toquei a campainha. O som era aquele trim estridente de campainha antiga, que a gente ouve lá no fundo da casa. Demorou uns minutos. Ouvi o arrastar de chinelos e o barulho de chaves. O portão menor se abriu e o rosto redondo e corado da Lourdes apareceu. Ela estava com um avental florido e cheirava a água sanitária e cebola refogada. Ela semicerrou os olhos por causa do sol da tarde, me encarando. Pois não? Temos vagas, mas só pra... Ela parou. Os olhos se arregalaram. Zenaide? Oi, Lourdes. Será que tem um quarto para uma velha amiga que foi despejada pela própria família? A boca dela se abriu num ó perfeito, mas logo se transformou num sorriso triste e acolhedor. Ela abriu o portão com força, ignorando a ferrugem nas dobradiças, e me puxou para um abraço. Aquele abraço foi a primeira vez no dia que eu senti que não era um objeto descartável. O corpo da Lourdes era macio, quente, cheirava a tempero e carinho. Chorei. Não o choro de raiva que tive no banco, mas um choro de alívio, de quem finalmente soltou a respiração que estava prendendo. Entra, menina. Entra agora. O Tião! Ela gritou para o funcionário que fazia tudo na pousada. Vem pegar a mala da dona Zenaide. Entramos na sala de estar da pousada. O chão era de taco de madeira encerado, brilhando que nem espelho. Tinha samambaias penduradas, quadros de paisagens pintados a óleo e aquele cheiro de cera líquida que me lembrava a casa da minha avó em Minas. Lourdes me sentou no sofá de veludo bordô. Não fala nada agora. Vou buscar um café e um pedaço de broa que acabou de sair. Depois você conta. Enquanto ela ia para a cozinha, eu olhei em volta. Aquele lugar tinha história, tinha dignidade. Diferente do apartamento frio e decorado em tons de cinza e branco da Vanessa, onde eu tinha medo de sentar e amassar as almofadas, aqui as coisas pareciam pedir para serem usadas. Tirei o celular da bolsa. Liguei o aparelho. Assim que a tela acendeu, começou a pipocar notificação. O aparelho vibrava tanto na minha mão que parecia ter vida própria. 23 chamadas perdidas de Rogério. 8 chamadas perdidas de Vanessa. 12 mensagens no WhatsApp. Abri as mensagens, sentindo um misto de nojo e satisfação. Rogério, 14h30. Mãe, a senhora já chegou na tia? Me avisa. Rogério, 15h15. Mãe, fui passar o cartão no posto e deu recusado. A senhora mexeu em alguma coisa? Rogério, 15h45. Mãe, atende essa porcaria. Vanessa, 16 de Zézara. Dona Zenaide, o aluguel vence hoje e o débito automático não caiu. O Rogério tá nervoso. O que tá acontecendo? Rogério, 16h30. Liguei no banco e disseram que o cartão foi bloqueado por roubo. A senhora foi assaltada? Fala comigo. Rogério, 17h00. Mãe, pelo amor de Deus. O dono do AP já mandou mensagem cobrando. A gente precisa liberar o dinheiro. Onde a senhora tá? Desliguei a tela. Não respondi. Deixei o celular virado para baixo na mesinha de centro. Lourdes voltou com uma bandeja de prata. O cheiro do café coado no pano invadiu minhas narinas e despertou memórias que eu achava que estavam mortas. Come, Zenaide. Saco vazio não para em pé, disse ela, servindo uma xícara fumegante. Comi a broa devagar. O fubá desmanchava na boca. Enquanto comia, contei tudo. Contei da venda da casa, do quartinho da empregada, da humilhação, do abandono na rodoviária com R$20. Contei dos empréstimos que descobri no banco. Lourdes ouvia em silêncio, balançando a cabeça, com os olhos marejados. Ela era viúva também, mãe de 2 filhos que moravam fora, mas que ligavam todo dia. Ela não conseguia conceber aquela maldade. E agora, Zenaide, o que você vai fazer? Ela perguntou segurando minha mão. Respirei fundo, sentindo o gosto do café. Agora, Lourdes. Agora eu vou lembrar de quem eu sou. Pedi licença e fui para o quarto que ela me arrumou. Era no térreo, com janela para o jardim interno onde tinha uma fonte de água desativada e muitas orquídeas. Sentei na cama, abri minha mala velha.
As roupas estavam jogadas de qualquer jeito. Rogério devia ter enfiado tudo às pressas enquanto eu tomava banho de manhã, sem eu perceber. Peguei uma blusa de seda antiga que eu usava para ir à missa. Estava amassada. Alisei o tecido com as mãos calejadas. Essas mãos... Olhei para elas. Eram mãos manchadas pelo sol e pela idade, com as veias saltadas. A Vanessa dizia que eram mãos feias. Mas, naquele momento, comecei a ver outra coisa. Essas mãos descascaram toneladas de mandioca. Essas mãos fecharam milhões de coxinhas, uma por uma, até a ponta dos dedos ficar dormente. Essas mãos contaram dinheiro sujo de gordura e farinha no fim do dia para garantir que não faltasse nada em casa. Fechei os olhos e me vi com 40 anos. O dia que o Rogério, pequeno, chegou chorando porque queria um tênis de marca que os amigos da escola tinham. Eu não tinha o dinheiro. O que eu fiz? Não sentei e chorei. Eu dobrei a produção. Passei 3 noites sem dormir, fazendo empada para vender na porta da fábrica de tecidos. Eu comprei o tênis. Me vi com 55 anos, quando o telhado da cozinha caiu depois de uma chuva forte. Rogério estava na faculdade, só estudava e gastava. Eu subi na escada, negociei com o pedreiro, ajudei a carregar telha. Em 2 dias, a cozinha estava funcionando de novo. Eu nunca fui uma velha inútil. Eu fui a fundação daquele prédio que é a vida do meu filho. Se a fundação sai, o prédio cai. E eu tinha acabado de me retirar. Levantei da cama e fui até o espelho do guarda-roupa. A imagem refletida era de uma mulher cansada, com o coque meio solto e olheiras profundas. Mas os olhos castanhos ainda tinham aquela faísca. A mesma faísca de quando eu brigava com o fornecedor que tentava me vender queijo estragado. Acorda, Zenaide, sussurrei para o espelho. Você não é hóspede da caridade alheia. Você é empresária. Aposentada, mas empresária. Voltei para a cama e peguei minha bolsa. Virei o conteúdo na colcha de retalhos. Um batom cor-de-boca que eu não usava há meses. Um terço de madeira que foi da minha mãe. O extrato do banco com o saldo da minha aplicação secreta. O comprovante do bloqueio dos cartões. Uma caderneta de telefones antiga, de capa de couro vermelho, que a Vanessa tentou jogar fora 3 vezes, dizendo que, hoje em dia, tudo é no Google. Peguei a caderneta. As folhas estavam amareladas, a letra tremida em algumas partes, números de gente que já morreu, telefones fixos que não existem mais. Mas ali estava a minha rede, o meu verdadeiro patrimônio. Fui folheando. Açougue do Seu Miro, Padaria Estrela, fornecedor de embalagens. E então, na letra D, meu dedo parou. Dr. Siqueira. Dr. Humberto Siqueira. Ele não era só um advogado. Ele era cliente fiel das minhas empadinhas de palmito. Todo sábado, durante 15 anos, o motorista dele buscava 2 dúzias na minha casa. Quando meu marido morreu e teve rolo com o inventário por causa de um irmão invejoso, foi o Dr. Siqueira que resolveu tudo e não me cobrou 1 centavo. Disse que foi pago em massa podre e recheio cremoso. Será que ele ainda estava vivo? Ele devia ter a minha idade, talvez um pouco mais velho. Olhei para o relógio na parede. 18 horas. Peguei meu celular. Mais 5 chamadas perdidas da Vanessa. Ignorei. Disquei o número fixo anotado na caderneta, rezando para não ter mudado. Chamou. 1, 2, 3 vezes. Residência do Siqueira, boa noite. Atendeu uma voz feminina, jovem. Provavelmente uma neta ou empregada. Boa noite, minha filha. Eu gostaria de falar com o Dr. Humberto. Diga que é a Zenaide. A Zenaide das Empadas da Penha. Houve um silêncio do outro lado. Ouvi vozes abafadas ao fundo. Meu coração batia forte. Se ele não lembrasse, se ele estivesse doente. Zenaide, a senhora das coxinhas divinas? Uma voz rouca, masculina e inconfundível soou no telefone. Era ele. Minha nossa. Achei que a senhora tinha se mudado para a Europa. O motorista foi lá uns anos atrás e disseram que a casa tinha sido vendida. É uma longa história, Dr. Humberto. E não é uma história bonita. Eu não fui para a Europa. Fui para o inferno, mas acabei de fugir de lá. A senhora está precisando de ajuda, Zenaide? Pela sua voz, a coisa é séria. Eu preciso de um advogado, doutor.
um advogado que entenda de gente velha que foi passada para trás por gente nova e esperta. Meu filho, ele pegou tudo e fez dívidas no meu nome. Dívidas altas. Ouvi o barulho dele ajeitando os óculos, ou talvez fosse só minha imaginação completando a cena. Isso é crime, Zenaide. Estatuto do Idoso. Apropriação indébita, violência patrimonial. Onde a senhora está? Estou na pousada da Lourdes, no centro. Amanhã, às 9 da manhã, meu filho vai passar aí. Ele assumiu o escritório, é um advogado brilhante, puxou ao pai, mas sem a minha barriga. Ele vai pegar todos os detalhes. Não assine nada, não fale com ninguém e, principalmente, não dê um centavo para quem quer que seja. Obrigada, doutor. Deus lhe pague. Deus não precisa pagar, Zenaide. Mas se a senhora voltar a fazer aquela empada, a gente conversa sobre honorários. Desliguei o telefone com um sorriso. O primeiro sorriso verdadeiro em 3 anos. Eu tinha um teto. Eu tinha comida. Eu tinha dinheiro guardado que eles não podiam tocar. E agora eu tinha a lei do meu lado. Olhei novamente para o celular. Uma nova mensagem de texto. Dessa vez, da Vanessa. Vanessa, 18:15. Dona Zenaide, a senhora não pode fazer isso com a gente. O Rogério está passando mal de nervoso. A pressão dele subiu. A gente sempre cuidou da senhora com tanto carinho. Por favor, desbloqueia o cartão ou faz um Pix pra gente pagar o aluguel. É só R$ 4.000. Depois a gente acerta. Li a mensagem em voz alta para o quarto vazio. Carinho. Só R$ 4.000. A audácia deles era tanta que chegava a ser engraçada. Eles realmente achavam que eu era uma torneira que se abria quando eles tinham sede. Eles não percebiam que a torneira tinha secado? Ou melhor, que a dona da torneira tinha fechado o registro e jogado a chave fora. Levantei e fui até a janela. A noite tinha caído de vez sobre a cidade. As luzes dos prédios piscavam. Em algum lugar naquela imensidão de concreto, meu filho e a esposa dele estavam sentados na sala daquele apartamento chique, cercados de móveis caros que eles não podiam pagar, roendo as unhas, olhando para um telefone mudo. Eles estavam descobrindo da pior maneira possível que o luxo deles era bancado pelo suor da minha testa. Senti uma pontada de dor no peito. Era meu filho, afinal. O menino que eu ninei. Mas lembrei dele na rodoviária. Lembrei dos olhos dele fugindo dos meus. Lembrei da nota de R$ 20 amassada. Aquele menino não existia mais. O que existia era um homem feito, que escolheu o caminho fácil, o caminho da exploração. E mãe também educa dizendo não. Mãe também ama impondo limites. Amanhã, quando o sol nascesse, eu não seria mais a velhinha abandonada. Amanhã, eu começaria a guerra. Não com gritos ou escândalos, mas com papel, caneta e justiça. Peguei o extrato bancário que estava sobre a cama, dobrei com todo o cuidado, como se fosse uma massa folhada delicada, e guardei debaixo do meu travesseiro. Aquela noite, o barulho da cidade não me incomodou. O colchão da pousada não era tão macio quanto o da cama ortopédica que comprei, e a Vanessa tomou para ela, mas para mim, parecia nuvem. Porque não há travesseiro mais macio no mundo do que a consciência limpa e a certeza de que a gente recuperou as rédeas da própria vida. Acordei com o cheiro de café coado e o barulho de passarinho na janela. Por um segundo, aquele segundo abençoado entre o sono e a vigília, achei que estava na minha casa antiga, na Penha. Achei que ia levantar, calçar meu chinelo havaiana gasto e ir para o quintal regar a horta. Mas aí, o colchão estranho e o teto alto da pousada me trouxeram de volta para a realidade. Não era minha casa, mas também não era o quartinho de empregada abafado onde passei os últimos 3 anos ouvindo os suspiros de impaciência da minha nora. Era o dia 1 da minha nova vida. Ou, como eu preferia pensar, o dia 1 da minha retomada. Levantei devagar. As dores nas juntas pareciam menores hoje. Talvez porque a alma estivesse mais leve. Lourdes já estava na cozinha. E na mesa tinha pão de queijo quentinho, manteiga da roça e um pedaço de mamão. Bom dia, Zenaide. Dormiu bem? Ela perguntou, sem aquele tom de pena que as pessoas costumam ter. Dormi o sono dos justos, Lourdes. E hoje tenho muito o que fazer. Peguei meu celular. Tinha parado de vibrar, mas a luzinha de notificação piscava sem parar. Um sinal vermelho de alerta. Eram mais mensagens do Rogério. Rogério,
0715. Mãe, a Vanessa tá chorando, a gente não conseguiu dormir. A senhora tá na tia Cida? O telefone dela só dá caixa. Por favor, a gente tá preocupado com a sua saúde. Vanessa, 0730. Dona Zenaide, o porteiro disse que viu a senhora entrando num táxi. A senhora sabe que não pode andar sozinha na rua, é perigoso para sua idade. Volta para casa, a gente faz um almoço especial. Ri sozinha. Almoço especial. Devia ser resto de pizza de ontem ou alguma comida congelada fit que a Vanessa comprava e tinha gosto de isopor. A preocupação deles não era com a minha saúde, era com a saúde da conta bancária deles que amanheceu na UTI. Às 9 em ponto, a campainha tocou. Era o Marcelo, filho do Dr. Humberto Siqueira. Rapaz alto, bem afeiçoado, com a mesma cara séria do pai, mas com um tablet na mão em vez daquelas pastas de couro antigas. Ele aceitou um café e sentamos numa mesa no canto da sala, longe dos ouvidos dos outros hóspedes. Dona Zenaide, meu pai me contou a situação por alto. Ele começou ajeitando a gravata. Mas eu preciso que a senhora me conte os detalhes. Principalmente sobre papéis assinados. Contei tudo. Contei da procuração de plenos poderes que assinei no cartório, achando que era para facilitar minha vida. Contei da venda da casa, onde o dinheiro sumiu na conta do Rogério para dar entrada no apartamento de luxo. Contei dos empréstimos consignados que a moça do banco me mostrou ontem. Marcelo ouvia e anotava tudo no tablet, a expressão ficando cada vez mais fechada. Dona Zenaide, o que eles fizeram tem nome. Chama-se violência patrimonial e apropriação indébita. É crime previsto no Estatuto do Idoso. O Rogério, sendo advogado, sabe disso melhor que ninguém. Ele apostou que a senhora nunca ia ter coragem de denunciar o próprio filho. E eu não tinha meu filho, respondi, sentindo um aperto no peito. Mãe nenhuma cria filho para ver ele atrás das grades. Mas mãe nenhuma cria filho para ser jogada na rodoviária com R$ 20 também. A senhora quer ver ele preso? Marcelo perguntou, direto. Respirei fundo. Olhei para o jardim da pousada. Não, eu quero ver ele aprender. Eu quero meu dinheiro de volta, minha dignidade de volta, e quero que ele sinta na pele o que é não ter onde cair morto. Prisão é muito pouco. Eu quero justiça. Marcelo sorriu, um sorriso de quem entendeu o recado. Então, a nossa estratégia vai ser o sufocamento. A senhora não vai aparecer, não vai gritar, não vai fazer escândalo. A gente vai agir no silêncio. A primeira coisa é ir ao cartório agora mesmo e revogar aquela procuração. Saímos da pousada. O sol já estava quente. Fomos ao cartório do primeiro ofício, aquele prédio antigo com cheiro de papel velho e carimbo. Peguei a senha preferencial. Enquanto esperava, via as pessoas correndo com escrituras, certidões, casamentos. A vida burocrática acontecendo. Quando chegou minha vez, o tabelião me olhou por cima dos óculos. Pois não, minha senhora. Eu quero revogar uma procuração pública. Agora. E quero que seja feita uma notificação extrajudicial para o outorgado, informando que ele não fala mais por mim nem aqui, nem na China. O processo demorou 1 hora. Assinei o livro com a mão firme. Paguei as taxas com o dinheiro que tinha sacado da minha conta secreta. Quando o carimbo bateu no papel, pá! Senti como se tivessem tirado uma corrente do meu pé. Pronto, disse Marcelo na saída. A partir de agora, qualquer assinatura que ele fizer no seu nome é falsidade ideológica. O banco já foi notificado digitalmente. E agora, Marcelo? Agora, dona Zenaide, a senhora vai desaparecer um pouco mais. Deixe eles acharem que a senhora está confusa. Se eles ligarem, não atenda. Se mandarem mensagem, responda coisas sem nexo. Vamos deixar eles inseguros. Enquanto isso, eu vou levantar a capivara das dívidas e ver como podemos bloquear o apartamento. Me despedi do Marcelo e, em vez de voltar para a pousada, resolvi fazer o que ele chamou de sufocamento. Entrei numa lan house. Sim, uma velha de 72 anos numa lan house, cheia de moleque jogando videogame. O dono me olhou estranho, mas me colocou numa cabine. Eu tinha as senhas. Eu sempre tive as senhas. A Vanessa achava que eu era burra, que não sabia o que era login, mas eu anotava tudo. Quando ela pedia para eu receber o técnico da internet, eu olhava o papel que ele deixava. Quando chegava a conta da TV a cabo, eu via o código do cliente. Tudo estava no meu nome.
A internet de ultra velocidade que o Rogério usava para jogar online. A TV a cabo com todos os canais de filme que a Vanessa assistia o dia todo. A conta de luz com tarifa social que eles usavam indevidamente por causa da minha idade. Acessei nos sites das operadoras. Minhas mãos tremiam um pouco no teclado, mas a raiva guiava meus dedos. Serviço: banda larga ultra fibra. Status: ativo. Opção: cancelar assinatura. Cliquei. Motivo do cancelamento: mudança de endereço. O titular não reside mais no local e não autoriza o uso por terceiros. Fiz o mesmo com a TV a cabo. Fiz o mesmo com o plano família dos celulares, que eu pagava há anos achando que era uma ajuda. Deixei só a minha linha ativa e cortei a do Rogério e da Vanessa. Depois, liguei para a companhia de luz e pedi o desligamento da energia no meu nome para o dia seguinte. Vou entregar o imóvel. Menti para a atendente. Se eles quisessem luz, que fossem na agência e pedissem uma ligação nova no nome deles, com as dívidas deles, sem o meu desconto de aposentada. Saí da lan house me sentindo uma espiã de filme. O sufocamento tinha começado. Sem internet, sem TV, sem celular e, em breve, sem luz. Vamos ver quanto tempo o amor deles dura à luz de velas e sem Wi-Fi. Voltei para a pousada na hora do almoço. Lourdes tinha feito frango com quiabo. Comi rezando. Zenaide, tem um rapaz ligando aqui na pousada. Lourdes disse baixinho enquanto recolhia os pratos. Disse que é seu filho. Disse que rastreou o sinal do seu celular na região e ligou para todos os hotéis. Meu coração gelou. Ele estava caçando. O que você disse, Lourdes? Disse que não tem nenhuma Zenaide aqui. Que deve ser engano. Mas ele parecia nervoso. Gritou comigo. Disse que ia chamar a polícia porque a senhora foi sequestrada. Sequestrada? Soltei uma risada seca. É a cara dele. Virar o jogo para se fazer de vítima. O que você vai fazer? Vou cozinhar, Lourdes. Me empresta sua cozinha? Lourdes sorriu e me deu um avental. Passei a tarde fazendo empadas. Era o meu jeito de pensar. Sovar a massa, sentir a textura da banha com a farinha até chegar no ponto de areia. Enquanto minhas mãos trabalhavam, minha cabeça montava o quebra-cabeça. Eles não tinham dinheiro. O estilo de vida deles era uma bolha de sabão sustentada pelo meu sopro. Sem o meu cartão do INSS, sem o dinheiro do aluguel da minha casa antiga, que eu descobri que ele alugou para terceiros antes de vender e embolsou tudo, eles não durariam um mês. O cheiro de empada assando invadiu a pousada. Os hóspedes começaram a aparecer na porta da cozinha, atraídos como abelhas no mel. Quanto é, dona? Perguntou um senhor de bigode. R$ 5, respondi sem pensar. Vendi 30 empadas em meia hora. R$ 150. Dinheiro limpo. Dinheiro meu. Olhei para aquelas notas na minha mão e elas valiam mais do que qualquer milhão roubado. Foi quando meu celular tocou de novo. Dessa vez não era chamada. Era um áudio da Vanessa no WhatsApp. Resolvi ouvir. Coloquei o telefone no ouvido, limpando a farinha das mãos. Dona Zenaide. A voz dela era estridente, histérica. A senhora ficou louca? Cortaram a nossa internet. O Rogério tinha uma reunião online importante agora. E o celular dele não faz ligação. A gente sabe que foi a senhora. Olha, para com essa brincadeira de criança. O Rogério tá indo aí no centro te procurar. Se a senhora não aparecer em 1 hora, a gente vai dar queixa de desaparecimento e te interditar judicialmente por demência. A senhora ouviu? Interditar. Interditar. A palavra pesada ficou ecoando na cozinha. Eles queriam me declarar incapaz. Queriam dizer para o juiz que eu estava gaga para poderem assumir o controle de tudo legalmente e, de quebra, me trancar num asilo barato. O medo tentou subir pela minha espinha, mas eu o soquei para baixo, como soquei a massa da empada. Lourdes, chamei. Onde fica o cartório eleitoral aqui perto? Na rua de trás, por quê? Porque eu vou tirar uma certidão de quitação eleitoral e passar no médico do postinho para pegar um atestado de sanidade mental. Agora. Saí apressada. Eu precisava me blindar. Se a guerra era suja, eu precisava estar limpa. No caminho, passei em frente a uma loja de eletrodomésticos. Na vitrine, uma daquelas TVs gigantes passava o noticiário. Parei para olhar meu reflexo no vidro. Não via mais a velhinha curvada da rodoviária. Via uma mulher de negócios.
Uma mulher que criou um filho sozinha vendendo coxinha na porta de escola. Uma mulher que sobreviveu à inflação, ao confisco da poupança, à viuvez e à solidão. Eles achavam que podiam me interditar? Mal sabiam eles que eu tinha acabado de interditar a mamata deles. Voltei para a pousada com os papéis na bolsa. Já estava escurecendo. Sentei na varanda, no escuro, vendo o movimento da rua. De repente, vi o carro, o SUV prateado, o mesmo que me deixou na rodoviária. Ele passou devagar na frente da pousada. Reconheci o barulho do motor. Vi o perfil do Rogério no volante, tenso, olhando para os lados. A Vanessa estava no banco do carona, com o celular na orelha, gesticulando. Eles estavam rondando, como tubarões sentindo cheiro de sangue. Mas eu não estava sangrando. O carro parou na esquina. Rogério desceu. Ele estava com a camisa social desabotoada, suado, despenteado. Bem diferente do doutor impecável de sempre. Ele foi até um vendedor de milho na calçada e mostrou uma foto no celular. Provavelmente uma foto minha. O vendedor balançou a cabeça negativamente. Rogério chutou o pneu do carro com raiva. Vi a Vanessa gritando alguma coisa de dentro do veículo. Meu impulso de mãe foi correr lá, dizer: "Estou aqui, meu filho, calma." Mas meu instinto de sobrevivência me segurou na cadeira. Aquele homem ali não era meu menino. Aquele era o homem que me deu R$ 20 e virou as costas. Peguei meu celular e digitei uma mensagem. Não para o Rogério, mas para o grupo da família, aquele grupo que tinha tios, primos distantes, gente que a Vanessa adorava impressionar com fotos de viagens falsas. Escrevi: "Oi família, estou bem. Saí da casa do Rogério porque não tinha mais espaço para mim. Estou me virando. Se alguém souber de um quartinho barato para alugar, me avise. Deus abençoe." Enviei. Foi como jogar uma bomba de gás lacrimogênio. Em segundos, o celular começou a pipocar. "Como assim, Zenaide?" "Prima Cláudia, o Rogério te colocou para fora?" "Tio Berto. Mas eles não postaram foto ontem dizendo Ara gratidão família?" "Sobrinha Aline." Eu sabia que a Vanessa monitorava o grupo. Vi, lá da esquina, a luz do celular dela acender dentro do carro. Vi ela levar a mão à boca. Vi ela bater no vidro para chamar o Rogério. Ele correu para o carro, pegou o celular da mão dela. Vi ele ler a mensagem. Mesmo de longe, vi os ombros dele caírem. A máscara social deles estava caindo em tempo real. A vergonha pública é a única coisa que fere gente vaidosa mais do que a falta de dinheiro. O carro arrancou cantando pneu, sumindo na noite. Eles não estavam mais me caçando. Eles estavam fugindo do julgamento da família. Respirei aliviada, mas sabia que aquilo era só a batalha do dia. A guerra de verdade viria amanhã. Entrei para o meu quarto. Tirei o extrato bancário debaixo do travesseiro e olhei mais uma vez. Era meu escudo. Deitei na cama cansada, mas viva. Foi quando recebi uma notificação do aplicativo do banco. O meu banco, o seguro. Alerta de tentativa de acesso. Tentativa de acesso à sua conta pelo Internet Banking com senha incorreta. IP localizado, Rua das Acácias, 45, Edifício Jardins. Eles tentaram invadir minha conta secreta. Rogério deve ter lembrado que eu tinha essa conta antiga e tentou a sorte, usando as senhas velhas que ele conhecia. Sorri no escuro. "Tenta de novo, meu filho." Sussurrei para o teto. Tenta de novo e vê o que acontece quando se mexe com quem tem o corpo fechado e a conta bloqueada. Amanhã seria o dia do checkmate. Amanhã eu iria ao apartamento, não para morar, não para pedir, mas para buscar o que era meu. As joias da minha mãe que ficaram no cofre e a escritura original da casa que vendi. Eles achavam que eu estava velha e esquecida. Mas esqueceram que elefante também é velho, tem a pele enrugada, anda devagar, mas nunca, jamais esquece quem lhe fez mal. E quando decide pisar, o chão treme. O dia amanheceu com cara de chuva, aquele céu cinzento de São Paulo que parece pesar sobre os ombros da gente. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu não sentia peso nenhum. Sentia era uma eletricidade correndo nas veias, a mesma que eu sentia antes de abrir a loja em dia de promoção. Tomei meu café na pousada reforçado. Comi 2 pães com manteiga e bebi o café preto sem açúcar para acordar o espírito. O Marcelo, filho do Dr. Siqueira, chegou pontual com o carro dele, um sedã preto discreto, nada daquele exagero de SUV que o Rogério gosta para aparecer pro vizinho.
A senhora está pronta, dona Zenaide? Ele perguntou, abrindo a porta para mim. Estou pronta desde que aquele menino nasceu, Marcelo. Só tinha esquecido disso. Vamos. O caminho até o edifício Jardins foi silencioso. Eu ia olhando pela janela, vendo a cidade passar e lembrando de cada sacrifício, de cada centavo economizado, de cada calo na mão. Tudo para criar um homem que, no fim, me viu como um estorvo. Mas hoje... hoje a conta ia chegar. E não era conta de luz. Chegamos na portaria. O prédio era daqueles cheios de frescura, com guarita blindada e porteiro de uniforme que parecia piloto de avião. O seu Valdir, o porteiro mais antigo, arregalou os olhos quando me viu descer do carro do advogado. Ele sempre gostou de mim. Eu sempre descia com um pedaço de bolo ou uma coxinha para ele quando a Vanessa não estava olhando. Dona Zenaide! Ele exclamou, liberando o portão. Graças a Deus a senhora apareceu. O seu Rogério tá uma fera. Disse que a senhora tinha sumido, que tinha sido sequestrada. A confusão tá grande lá em cima. Bom dia, seu Valdir, respondi, ajeitando meu chale. Ninguém me sequestrou, não. Eu só fui dar um passeio na realidade. E agora vim trazer um pouco dela pro meu filho. Pode interfonar? Nem precisa, dona. A luz cortou hoje cedo. O interfone tá mudo, o portão da garagem tá no manual. O gerador só segura o elevador de serviço e as luzes do corredor. O apartamento dele está um forno. Sorri. Meu sufocamento tinha funcionado mais rápido do que eu esperava. A concessionária de energia foi eficiente. Então eu subo sem avisar. É melhor assim. Surpresa de mãe é sempre mais gostosa. Subimos pelo elevador de serviço. O cheiro de produto de limpeza barato misturado com o metal frio do elevador me deu um enjoo, mas respirei fundo. O Marcelo segurava sua pasta de couro como se fosse uma arma. E era. Quando o elevador parou no 8º andar, meu coração deu um solavanco. Era o andar deles, o andar que eu paguei. Caminhei pelo corredor de carpete bege até a porta 82. Estava entreaberta. Ouvi vozes alteradas lá dentro. Eu não acredito que você esqueceu de pagar a conta de luz, Rogério. Era o grito estridente da Vanessa. Minha chapinha não liga, o secador não funciona. Como eu vou pro salão com esse cabelo? Vanessa, cala a boca! Rogério berrou, com uma voz que eu desconhecia, rouca de desespero. O problema não é a luz. O problema é que o cartão não passa. O banco bloqueou tudo. O dono do apartamento tá me ligando a cada 5 minutos e minha mãe sumiu. Sem a assinatura dela, a gente não movimenta nada. Aquela velha maldita. Vanessa sibilou. Ela deve estar perdida em algum lugar, babando. A gente devia ter interditado ela mês passado, como eu falei. Aquilo foi a gota d'água. Empurrei a porta com força. Ela bateu na parede com um estrondo seco. A velha maldita chegou, anunciei com a voz firme, preenchendo a sala escura. A cena era patética. As cortinas pesadas estavam fechadas, deixando o ambiente na penumbra. O calor era insuportável, porque o ar-condicionado central estava desligado. Rogério estava jogado no sofá de couro italiano, com a camisa aberta, suando em bicas, com o notebook no colo, provavelmente sem bateria. Vanessa estava de roupão de seda, com o cabelo molhado e despenteado, segurando um copo de uísque, às 10 da manhã. Os dois pularam quando me viram. O susto foi tanto que Vanessa derrubou o copo no tapete felpudo branco. O cheiro de álcool subiu na hora. Mãe! Rogério gaguejou, levantando num pulo. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em 2 dias. Os olhos estavam fundos, a barba por fazer. Mãe! Graças a Deus! Onde a senhora se meteu? A gente estava desesperado! Ele veio na minha direção de braços abertos, tentando, no desespero, encenar o papel de filho preocupado. Levantei a mão, palma aberta, num sinal claro de pare. Nem mais um passo, Rogério. O teatro acabou. As cortinas fecharam. Ele parou, confuso. Olhou para o Marcelo atrás de mim, o homem alto de terno e gravata, com cara de poucos amigos. Quem é esse? Vanessa perguntou, a voz trêmula, puxando o roupão para se cobrir melhor. Esse é o Dr. Marcelo Siqueira. Meu advogado, respondi saboreando cada sílaba. E ele está aqui para garantir que vocês escutem o que eu tenho a dizer sem me interromper. Advogado? Rogério riu, um riso nervoso, histérico. Mãe, a senhora tá gagá mesmo. Advogado pra quê?
A gente é sua família. A gente cuida de tudo para a senhora. Olha, senta aqui. Deve estar cansada. Vamos conversar. Eu vou ligar a luz. Quer dizer, houve um problema técnico na rede. Não houve problema técnico nenhum, Rogério. Cortei, ríspida. Eu mandei cortar. A luz estava no meu nome. A internet estava no meu nome. A TV a cabo estava no meu nome. E como eu não moro mais aqui, não vejo motivo para sustentar luxo de quem me descarta em rodoviária. O silêncio que se instalou na sala foi pesado. Dava para ouvir o gotejar de alguma coisa na cozinha, provavelmente a geladeira descongelando e sujando o piso de porcelanato que a Vanessa tanto prezava. Rogério ficou pálido. A cor sumiu do rosto dele como se tivessem puxado uma tomada. Foi a senhora? Ele sussurrou. Mãe, a senhora tem noção do que fez? Eu tenho trabalho. Eu dependo da internet. E eu dependia do seu amor e do seu respeito, meu filho. E fiquei sem os dois. Então estamos quites. Caminhei até o centro da sala. Apesar das minhas pernas doerem, eu me senti uma gigante. Olhei para a Vanessa, que me encarava com um ódio misturado com pavor. Vanessa, minha querida, comecei, com um tom doce que era puro veneno. Ouvi você dizer que eu devia estar babando em algum canto, pois saiba que a velha aqui passou a manhã no cartório e no banco. Tirei da bolsa o papel da revogação da procuração e joguei em cima da mesa de centro de vidro. O som do papel batendo foi o único ruído na sala. A procuração está revogada. O banco já sabe. O INSS já sabe. Aquele empréstimo que vocês fizeram no meu nome? O Dr. Marcelo já está cuidando disso como fraude. E a tentativa de acesso à minha conta ontem à noite? O IP foi rastreado. Crime cibernético, não é, doutor? Exatamente, dona Zenaide, confirmou Marcelo com sua voz grave de tribunal. Tentativa de furto qualificado mediante fraude eletrônica. Pena de 2 a 8 anos de reclusão. Vanessa começou a chorar. Não choro de arrependimento, mas choro de medo. Ela se jogou no sofá. Rogério, faz alguma coisa. Ela vai prender a gente. Rogério olhou para mim. Pela primeira vez, vi nos olhos dele o reconhecimento. Ele não estava vendo a mãe boazinha que fazia bolo. Ele estava vendo a Zenaide comerciante, a mulher que negociava com o agiota quando o pai dele bebia o dinheiro do mês. A mulher que levantou um império de salgados do nada. Mãe, ele tentou, a voz embargada, caindo de joelhos no tapete sujo de uísque. Por favor, a gente errou. Eu sei, eu fui um fraco. A Vanessa pressionou. A gente queria viver bem. Eu ia te buscar na casa da tia Cida depois, eu juro. Era só pra ter mais espaço. Espaço? Perguntei, sentindo a raiva subir, quente e justa. Você me deixou com R$ 20, Rogério. R$ 20. Você sabe quantas coxinhas eu tenho que fritar para ganhar R$ 20? Você sabe quantas horas eu fiquei em pé naquela cozinha industrial para pagar a mensalidade da sua faculdade de Direito, onde você deveria ter aprendido sobre leis e moral? Cheguei perto dele. Ele cheirava a suor azedo e medo. Levanta desse chão. Tenha dignidade, pelo menos uma vez na vida. Eu não vim aqui para ver choro. Vim buscar o que é meu. Virei as costas para ele e fui em direção ao corredor dos quartos. Onde a senhora vai? Vanessa gritou. Buscar as joias da minha mãe, aquelas que vocês guardaram no cofre para ficarem seguras. E a escritura original da minha casa na Penha. Entrei no quarto deles. O cheiro de perfume caro misturado com o ar abafado era enjoativo. Fui até o closet. O cofre estava lá, atrás de uma pilha de caixas de sapatos de grife. Abre, ordenei para Rogério, que tinha vindo atrás de mim, arrastando os pés. Mãe, eu não lembro a senha. A Vanessa que... Abre agora, Rogério. Ou o Marcelo chama a polícia para abrir. E se a polícia vier, eles vão querer saber sobre a apropriação indébita dos meus benefícios. Ele tremeu. Digitou a senha com os dedos trêmulos. Pip, pip, pip. A porta do cofre se abriu. Lá dentro, no meio de maços de dinheiro, provavelmente o meu dinheiro sacado, estava a caixinha de veludo azul. Peguei a caixa. Abri. O colar de pérolas da minha mãe e o anel de rubi que meu marido me deu quando completamos 25 anos de casados. Estavam lá, intactos. Eram as únicas coisas de valor sentimental que me restavam.
Peguei também a pasta amarela com os documentos da venda da casa. O dinheiro... Rogério começou, olhando para os maços no cofre. Mãe, esse dinheiro é para pagar o aluguel. O dono já mandou aviso de despejo. Fechei o cofre na cara dele. Esse dinheiro é fruto do meu trabalho, mas eu não vou levar. Sabe por quê? Porque eu não sou ladra. Pode ficar com esse dinheiro sujo que você sacou da minha conta mês passado. Use para pagar o caminhão de mudança, porque o aluguel desse apartamento aqui custa 5.000 e o que tem aí não paga nem metade. Voltei para a sala. Vanessa estava roendo as unhas, o rosto borrado de rímel. Dona Zenaide, por favor, ela choramingou. A gente não tem para onde ir. Meus pais não aceitam a gente lá. Engraçado, né? Falei, parando na frente dela. Semana passada você disse que lugar de velho é em asilo ou debaixo da terra. Agora você quer compaixão? Eu estava nervosa. E eu estou lúcida, Vanessa. Cristalina. Olhei em volta para aquele apartamento decorado com o dinheiro da minha casa, da minha vida. Aquilo não era um lar. Era um cenário de novela ruim. Escutem bem. Minha voz ecoou, firme como rocha. O Dr. Marcelo vai entrar com uma ação de prestação de contas. Eu quero saber onde foi parar cada centavo da venda da minha casa. E vocês vão pagar. Nem que tenham que vender esse carro, essas roupas de marca, esses relógios, vocês vão trabalhar. Vão saber o que é acordar às 4 da manhã para sovar massa. Mas eu sou advogado, Rogério protestou, fraco. Então advogue, gritei, batendo a mão na mesa. Trabalhe, pare de sugar sua mãe. Você tem 40 anos, Rogério. Eu com 40 anos sustentava uma casa, 2 filhos e um marido doente. Você não tem vergonha na cara? Ele baixou a cabeça. O silêncio voltou, mas agora era o silêncio da derrota. Eles sabiam. A fonte tinha secado. A velha inútil tinha fechado a torneira. Caminhei até a porta de saída. Marcelo abriu para mim. Antes de sair, parei e olhei para trás uma última vez. A sala estava escura, quente, fedendo a comida estragada e álcool. Meus 2 algozes estavam lá, pequenos, diminuídos, encolhidos na própria mediocridade. Ah, e mais uma coisa, falei, segurando a maçaneta. No grupo da família, a prima Cláudia ofereceu o quartinho dos fundos da casa dela para mim. Eu agradeci. Disse que não precisava. Mas talvez vocês precisem. É apertado, tem goteira, mas é de graça. Só que ela exige que ajude na limpeza do canil. Mãe, Rogério soluçou. Adeus, meu filho. Quando você virar homem de verdade, me procura. Até lá, a dona Zenaide dos Salgados não existe mais para você. Saí e bati a porta. O som ecoou pelo corredor vazio. Entrei no elevador com o Marcelo. Minhas pernas tremiam, agora sim, a adrenalina baixando. Encostei na parede fria de metal e fechei os olhos. A senhora foi incrível, dona Zenaide, disse Marcelo, com respeito genuíno na voz. Nunca vi uma reviravolta dessas sem levantar a voz além do necessário. Dói, meu filho, confessei, deixando uma lágrima solitária escorrer. Dói como se tivessem arrancado um pedaço de mim. É meu filho, eu sei, mas a senhora salvou a vida dele hoje. Se continuasse daquele jeito, ele ia acabar preso ou pior. A senhora deu a ele a chance de crescer. Suspirei, secando o rosto. Quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. É o ditado mais velho e mais certo do mundo. O elevador chegou ao térreo. A luz do dia invadiu a cabine. O sol tinha saído, tímido, por trás das nuvens cinzas. O seu Valdir estava na portaria, segurando um rádio de pilha que tocava um samba antigo. Tudo certo, dona Zenaide? Ele perguntou preocupado. Tudo resolvido, Valdir. A faxina foi pesada, mas a sujeira grossa saiu. Caminhei até o carro. Coloquei a mão no bolso e senti o veludo da caixinha de joias e a textura do papel da escritura. Eu tinha recuperado meu passado. Agora, precisava construir meu futuro. Para onde agora, dona Zenaide? Marcelo perguntou, ligando o motor. Olhei para a rua movimentada, para as pessoas indo e vindo, para a vida pulsando. Eu tinha 72 anos. Tinha saúde. Tinha um dinheiro guardado que eles não conseguiram roubar. E tinha uma receita de empada que valia ouro. Me leva numa imobiliária, Marcelo. Imobiliária? A senhora vai alugar uma casa? Não. Vou alugar um ponto comercial. Pequeno. Perto de uma escola ou faculdade. Sorri
e dessa vez o sorriso veio da alma. A dona Zenaide vai voltar à ativa, e dessa vez o lucro é só meu. O carro arrancou. Deixei para trás o prédio chique sem luz, o filho ingrato e a nora perversa. Eles que se entendessem com o escuro. Eu estava indo em direção à luz. Mas antes que virássemos a esquina, meu celular vibrou. Era uma notificação do banco. Pix recebido. R$ 20. Remetente. Rogério da Silva. Olhei para a tela, incrédula. Ele tinha devolvido os R$ 20. Talvez fosse um último ato de deboche, ou talvez, só talvez, fosse a primeira gota de vergonha batendo na consciência dele. Guardei o celular. R$ 20 não compram o perdão de uma mãe, mas servem de troco para a lição que eu acabei de dar. A guerra estava vencida. Agora era hora de recolher os destroços e plantar flores novas no jardim. Aquele pix de R$ 20 brilhou na tela do meu celular como um vagalume solitário numa noite sem lua. Não era pelo valor. R$ 20 não pagam nem o Uber de volta para a pousada hoje em dia. Mas era o símbolo. Aquele dinheiro representava a rendição dele. Era a bandeira branca hasteada no meio dos escombros que ele mesmo criou. Guardei o celular na bolsa. O Marcelo dirigia em silêncio, respeitando o meu momento. Olhei para a nota física de R$ 20, aquela mesma amassada e suja que Rogério tinha enfiado na minha mão na rodoviária. Ela ainda estava comigo, dobrada no bolso da saia. Pedi para o Marcelo parar no primeiro sinal fechado. Havia uma moça vendendo bala de goma, com uma criança amarrada nas costas por um pano colorido. O sol castigava, e o suor escorria pela testa dela. Baixei o vidro. Toma, minha filha. Estendi a nota de R$ 20. A nota da humilhação. Compra um suco para esse menino e um descanso para você. A moça sorriu. Um sorriso sem dentes, mas cheio de luz. Deus lhe pague em dobro, senhora. Ele já pagou, minha filha. Ele me devolveu a mim mesma. O carro arrancou. Senti um peso sair das minhas costas, como se tivesse tirado um saco de cimento de 50 quilos dos ombros. Aquele dinheiro maldito tinha ido embora, transformado em caridade. O ciclo estava quebrado. Eu não era mais a vítima. Eu era a Zenaide. Nos meses que se seguiram, a vida tratou de colocar cada peça no seu devido lugar. E como a vida é caprichosa, ela não usa manual de instruções, usa a lei do retorno. O Dr. Marcelo foi um anjo, mas um anjo com uma espada na mão. Ele entrou com a ação de prestação de contas e conseguiu bloquear parte do salário do Rogério, que descobrimos depois não era tão alto quanto ele fingia ser para a Vanessa. O apartamento de luxo, devolvido. A multa contratual comeu o resto das economias deles. O carro SUV prateado, leiloado para pagar as dívidas do banco. Mas a minha vitória não foi ver a queda deles. A minha vitória foi a minha subida. Com o dinheiro da minha aplicação secreta, aquela que o Rogério nunca descobriu, aluguei um pontinho comercial na Vila Mariana. Nada chique, uma portinha de aço, um balcão de fórmica branca e uma cozinha nos fundos que precisava de uma boa mão de tinta. Lourdes, minha amiga da pousada, foi minha primeira sócia moral. Ela ia lá me ajudar a descascar batata e a gente ria. Ria de doer a barriga, lembrando dos tempos de menina, enquanto o cheiro de cebola refogada com alho perfumava a rua inteira. Zenaide, você tem certeza que quer voltar para a beira do fogão aos 72 anos? Ela me perguntou um dia, enquanto eu sovava 5 quilos de massa de coxinha. Parei, limpei o suor da testa com o antebraço e olhei para ela. Lourdes, a velhice só chega quando a gente perde a utilidade. Enquanto eu tiver força para fechar uma empada e ver o sorriso de quem come, eu sou jovem. O trabalho não mata, o que mata é a tristeza de se sentir um estorvo. Batizei o lugar de Dona Zenaide, sabor de mãe. O Marcelo disse que o nome era comercialmente apelativo. Eu disse que era só a verdade, porque comida de mãe não enche só a barriga, enche a alma. No começo, foi devagar, mas boca a boca em bairro de estudante é mais rápido que notícia ruim. Logo, na hora do almoço, tinha fila na porta. Os meninos da faculdade, com aquela fome de leão, vinham buscar meu prato feito e minhas coxinhas. Dona Zenaide, essa coxinha salvou meu dia depois da prova de cálculo, dizia um menino de óculos magrinho que me lembrava o Rogério na época boa. Eu sorria, passava o troco e dizia: come devagar, menino, senão dá nó na tripa. Eu estava cansada.
Sim, minhas pernas inchavam todo dia. Mas à noite, quando eu fechava o caixa, contava o meu dinheiro e pagava as minhas contas, eu dormia o sono dos justos. Eu morava num apartamentinho de um quarto ali perto, simples, com móveis que eu escolhi, com a minha TV ligada no canal que eu queria e com a minha dignidade intacta. 6 meses depois daquele dia fatídico na rodoviária, a campainha da minha loja tocou num horário de pouco movimento. Era uma tarde de chuva fina, daquelas que pedem um bolinho de chuva com café. Eu estava de costas, organizando a estufa de salgados. "Boa tarde. Tem café fresco?" perguntou uma voz masculina, rouca e familiar. Meu coração deu um tranco, mas minhas mãos não tremeram. Respirei fundo, contei até 3 e me virei. Era ele, Rogério. Mas não era o Rogério do terno italiano e do perfume importado. Era um homem de camisa social simples, um pouco amassada, com olheiras profundas e cabelos grisalhos que ele parou de pintar. Ele segurava um capacete de moto. Estava trabalhando de entregador ou mototáxi, pelo jeito. Ele olhou para a estufa, evitando meus olhos. "Tem sim", respondi, com a voz firme. "Café e coxinha quente." Eu aceito." Servi o café na xícara de vidro, daquelas simples de bar, e coloquei uma coxinha num pratinho de papelão. Ele comeu com voracidade, como quem não almoçava direito há dias. Fiquei observando. Aquele era o meu filho, o menino que eu ninei, o homem que me traiu. E agora, apenas um cidadão tentando sobreviver na selva de pedra. Quando ele terminou, limpou a boca com o guardanapo de papel e finalmente teve coragem de me encarar. Os olhos dele estavam marejados. "A Vanessa foi embora, mãe", ele disse baixinho. "Voltou para a casa dos pais no interior. Disse que não nasceu para passar necessidade. Levou até a cafeteira elétrica. Eu não senti pena, senti alívio. O parasita tinha se desprendido do hospedeiro. Mulher que só fica na bonança não serve para tempestade, Rogério. Eu te avisei isso lá atrás, mas você disse que eu era implicante." Eu sei de muita coisa agora." Ele girou o capacete nas mãos. "Eu estou morando numa pensão no centro. Estou estudando para concurso público à noite e rodando de moto de dia. É duro, mãe. O asfalto é duro. A vida é dura para quem é mole, meu filho. Eu peguei ônibus lotado 30 anos para te dar conforto. Agora você está conhecendo o mundo real. Bem-vindo a ele." Ele tirou uma carteira gasta do bolso. Contou umas moedas e uma nota amassada. "Quanto é, mãe?" Olhei para o dinheiro na mão dele. Lembrei dos R$20. "São R$10. O preço da tabela." Ele colocou o dinheiro no balcão. Eu peguei e coloquei no caixa. Negócios são negócios. Se eu desse de graça, estaria tirando a dignidade dele de pagar pelo que consome. "Mãe", ele hesitou. Será que um dia a senhora me perdoa?" Apoiei as mãos no balcão. Olhei fundo na alma dele. "Rogério, o perdão eu já dei. Eu não guardo rancor, porque rancor é veneno que a gente bebe esperando que o outro morra. Eu te perdoo por ter sido fraco. Mas a confiança é igual a esse prato de vidro aqui. Se cair e quebrar, a gente até cola, mas as marcas ficam para sempre, e nunca mais segura comida quente do mesmo jeito." Ele assentiu, engolindo seco. Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto dele, misturando-se com a chuva que respingava em sua jaqueta. "Eu entendo. A senhora está certa. A senhora sempre esteve certa. Vai com Deus, meu filho, e cuidado com essa moto na chuva." Ele se virou e saiu. Vi ele montar na moto, colocar o capacete e sumir na neblina da tarde paulistana. Não convidei ele para entrar. Não ofereci dinheiro. Não disse, "Volta para casa." Porque amar também é deixar o outro caminhar com as próprias pernas, mesmo que elas tremam. Ele precisava daquilo. Ele precisava ser homem, não o filho da dona Zenaide. Voltei para a cozinha. Minha ajudante, a Ritinha, uma menina de 19 anos que eu contratei porque me lembrava eu mesma quando cheguei em São Paulo, estava me olhando com os olhos arregalados. "Dona Zenaide, era seu filho?" "Era, Ritinha. Era o meu passado passando para tomar um café." "A senhora é dura, hein?" ela disse, com um misto de medo e admiração. Sorri e entreguei o rolo de macarrão para ela. "Não sou dura, menina. Sou firme. Massa mole não segura recheio. Aprende isso. Agora vem cá,
que eu vou te ensinar o segredo da massa podre que derrete na boca. Presta atenção, porque um dia isso aqui tudo vai ser seu, se você tiver juízo. Ritinha sorriu, e eu vi o futuro ali. Não no Rogério, que tinha suas próprias batalhas para lutar, mas naquela menina esforçada que precisava de uma chance. A minha herança não seriam prédios ou contas bancárias para serem disputadas por parentes gananciosos. A minha herança seria o saber, o ofício, a capacidade de transformar farinha e água em sustento. O dia terminou. Fechei a porta de aço, passei o cadeado grosso. A rua estava calma. Caminhei até a esquina e olhei para o céu. As nuvens tinham se dissipado e uma estrela brilhava forte, sozinha, desafiando as luzes da cidade. Lembrei da rodoviária, do banco de concreto frio, do cheiro de diesel. Parecia que tinha sido em outra vida. Hoje, Zenaide Maria de Jesus não é mais a velha dos fundos. Sou empresária, sou cidadã, sou dona do meu nariz e do meu cartão de crédito. Tirei o celular da bolsa e olhei o saldo do banco. Estava crescendo. Devagar, honestamente, mas crescendo. E dessa vez, a senha era só minha. Muitos acham que aos 70, 80 anos, a vida acabou. Que resta sentar na cadeira de balanço e esperar a morte chegar. Que nada. A vida é um ponto de comércio que só fecha quando o dono decide baixar as portas. E as minhas portas? Ah, minhas portas estão escancaradas. Respirei fundo o ar gelado da noite. Tinha cheiro de chuva, de asfalto molhado e, lá no fundo, o cheiro suave de jasmim que vinha do jardim de alguma casa resistente. Mas para mim, tinha outro cheiro. Tinha cheiro de liberdade. E quer saber? A liberdade tem um gosto muito melhor que a melhor coxinha do mundo. E não custa R$ 20, custa coragem. Ajeitei meu chale, ergui a cabeça e fui para casa. Amanhã é dia de feira, dia de comprar frango fresco e pechinchar com o seu Manuel. A vida não para. E a dona Zenaide também não. Quem tem luz própria nunca fica no escuro. E quem sabe fazer o próprio pão nunca, jamais, morre de fome.